Graça e paz, amados, que alegria podermos compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus. Estamos em campanha, Minha Família sobre o Altar de Deus. Neste mês de maio, estamos clamando, mês da família, estamos clamando pelas famílias para que milagres, bênçãos do Senhor venham acontecer na nossa casa, salvação, vida. Estamos em Marcos capítulo 5, Jairo se posiciona, vai até onde Jesus estava, se prostra e ele clama a Jesus: olha, minha filhinha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela e ela será salva e viverá. Jairo aqui fez o maior clamor que nós encontramos na Bíblia por salvação e por vida na sua casa. Ou seja, Jesus se dispõe a ir. Quando Jesus se dispõe a ir, vem por detrás de Jesus uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E ela toca nas vestes de Jesus. Por quê? Porque o verso 27 e 28 de Marcos 5 diz o seguinte: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. É tão interessante, essa mulher também, ela rompeu paradigmas, ela rompeu a cultura, ela rompeu usos e costumes, ela não poderia estar ali. Com o fluxo de sangue, essa mulher era considerada impura, imunda, ela não podia tocar em ninguém. Mas ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar que Jesus era a solução para a vida dela. Ela ouviu falar e ela creu, e ela então desenvolveu um plano de fé na vida dela. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, ou seja, na barra das suas vestes. Ela não queria tocar na cintura, ela não queria tocar no ombro, ela queria tocar na barra, na orla das suas vestes. E ela então desenvolve isso. Ela executou o seu plano de fé, porque ela foi gerado fé, ela ouviu falar. Quando você ouve falar dos milagres de Jesus, desperta uma fé de milagre na sua vida. Quando você ouve o testemunho do que Jesus está fazendo, isso desperta o poder da fé que pode sarar, pode curar um caso como esse, ou casos piores. O ouvir, a fé, precisa ser tratada quando ouvimos. Ou rejeitamos um testemunho ou aceitamos. E quando aceitamos, cremos que aquilo pode se cumprir sobre a nossa vida também. Porque o mesmo poder que age num pode agir no outro. Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de atitudes. Atitudes sem fé e atitudes com fé. Isso define o milagre sobre a nossa vida. Essa mulher, então, ela se posiciona. Ela podia ficar choramingando na sua casa. Ela podia ficar chorando, ela podia ficar falando para as vizinhas, ela podia ficar reclamando da igreja. Não, ela tomou uma posição. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, ela não ficou esperando alguém ir orar por ela, ela não ficou esperando uma campanha, ela não ficou esperando outra coisa, a não ser o momento certo de estar aonde o milagre poderia acontecer sobre a vida dela. Existem muitas coisas que estão prontas, preparadas para acontecer sobre a nossa vida. Usamos um exemplo, por exemplo, uma porta automática de um mercado, de uma loja, de um aeroporto. Se você não se posicionar, ela tem um sensor de presença. Se você não se posicionar naquele ambiente onde o sensor detecta você, a porta não se abre. Às vezes num banheiro chique lá, você coloca a mão sobre a pia e a torneira abre. Você chega num lugar, tem um sensor de uma lâmpada que detecta uma presença e aquela lâmpada é acesa. Assim é o milagre do Senhor. Nós temos que entender que há um ambiente onde a nossa presença é detectada. Há um ambiente onde nós nos colocamos diante do Senhor e o milagre se abre, a vitória se abre. Muitas vezes nós ficamos colocando a culpa na igreja, no pastor, nos irmãos. Pare com isso. A culpa muitas vezes está na nossa miserável fé e na nossa falta de nos posicionarmos aonde a presença do milagre pode detectar a nossa presença ali, o nosso clamor, a nossa fé, a nossa oração. Pedro então, quando Jesus pergunta, alguém me tocou? E Pedro diz assim, mas espera aí Jesus, que papo é esse? A multidão vem te apertando e tu perguntas quem foi que me tocou?
E Jesus diz: Pedro, acho que tu não entendeu nada. Não é a questão de quem me tocou, a questão é que de mim saiu o poder. E às vezes nós achamos que é pelo nosso mérito, pela nossa conquista, pela nossa... Não, é o que vem do Senhor que libera a vitória sobre a nossa vida. É o que vem do Senhor que libera a nossa cura. Nós só precisamos nos posicionar no lugar certo, no sensor de Deus, para que o milagre seja aberto sobre a nossa vida. Eu queria estimular você a se colocar diante de Jesus, nem que seja aos pés de Jesus, nem que seja tocando na orla das suas vestes, mas esteja no lugar onde é detectado a sua fé, esteja no lugar onde é detectado o teu coração humilde, o teu coração rendido, o teu coração prostrado diante do Senhor, e te prepare para o milagre acontecer na sua vida. Eu quero orar com você. Pai, obrigado, Senhor, por uma palavra tão poderosa. Obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, pela vida que Tu nos dá. Nos coloca, Senhor, no Teu radar, nos coloca diante do sensor do milagre, onde tudo está preparado para nós, mas não vai acontecer se nós não estivermos no lugar correto, Senhor, que é aos Teus pés, rendido, coração humilde, coração quebrantado diante de um Deus grande que pode trazer vida, pode estancar uma hemorragia de 2 anos, pode trazer vista aos cegos, pode ressuscitar uma menina morta. Pai, que nós possamos estar diante da Tua presença, sensíveis ao Teu mover, ao Teu agir. Eu Te louvo por esse dia, que a Tua graça, Senhor, nos leve a esse lugar. Ó Deus, o lugar que libera um milagre, o lugar que libera a cura sobre a nossa vida. Oramos em nome de Jesus, que oramos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, um ótimo e abençoado dia, que a paz, a graça, o amor de Jesus, a misericórdia, o poder, a unção, a vida do Senhor venha sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.